Porque se no meu pensamento, no seu pensamento, era para nós termos aquilo que nós estamos invejando, se era para nós termos aquilo que nós estamos cobiçando, então logo, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, nós estamos dizendo, então Deus errou. Porque se eu não tenho aquilo que era para mim ter hoje, então é Deus que errou. Nossa vida não está avançando é por causa de coisas que ainda está no nosso interior. Uma vez em Cristo, nova criatura é, mas precisamos também ser totalmente purificados, libertos da antiga natureza, de comportamentos que nós carregávamos antes de conhecer a Cristo. Então, o tema do vídeo de hoje é desmascarando a inveja, desmascarando a inveja e se libertando da cobiça. Shalom, amados e queridos irmãos, tudo bem? Espero que sim, oro por isso. Então, eu creio que a cada dia você está sendo mais tocado e abençoado por Deus. Por isso que o seu dia tem se tornado cada vez melhor. E se ainda não aconteceu, através do nosso segundo episódio do programa Purpose, Café com Propósito, eu acredito que a cada dia o seu dia vai se tornar melhor pelos aprendizados que nós estamos compartilhando aqui, pelos ensinos da palavra de Deus para nos ajudar a matar um leão por dia, os conflitos, os desafios diários. Então vamos junto agora com mais um episódio desse Café com Propósito, que eu acredito que vai alcançar muitas vidas e ajudar na transformação diária. Amém? Então, desde já eu quero agradecer a todos que nos ajudaram com esse cenário, como eu já falei no primeiro episódio. Se você não assistiu, tá chegando agora nesse segundo episódio, já volta lá e assiste o primeiro. Eu vou deixar um card aqui para você só clicar e voar lá pro primeiro episódio e conseguir assistir para entender qual é o propósito e o objetivo desse canal. Eu gostaria de pedir para você deixar nos comentários da onde você está nos assistindo. Porque esse é o segundo episódio, a gente quer ter uma noção até onde esses vídeos estão chegando. Então deixa aí o seu comentário, o seu testemunho, para a gente poder estar sendo mais eficaz, sendo mais objetivo naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero dizer para você, se você assistiu o primeiro episódio e não descobriu ainda o motivo do nosso canal se chamar Café com Propósito, eu falei no primeiro episódio que não tem a ver com você tomar café, até porque café tá caro. E o meu objetivo aqui não é fazer você gastar dinheiro. Por mais que eu sei que você é próspero, mas o objetivo aqui não é fazer você gastar dinheiro. Mas café tem a ver com um versículo da Bíblia que tem, aí é a dica, que tem café ou no meio, ou no final, ou no início, ou até mesmo na junção das palavras. Você já descobriu qual que é esse versículo que tem? Coloque aí também nos comentários. Agora, de antemão, eu quero deixar duas perguntas antes da vinheta, que é o tempo de você pegar papel e caneta. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se pegou desejando o que os outros têm? Em algum momento da sua vida, ou até mesmo agora, você já se pegou desejando aquilo que outra pessoa tem ou que outra pessoa conquistou? A segunda pergunta. Ou você já teve ali um sentimento que tudo que você tem ainda não é suficiente? Você ainda precisa de algo mais para ser feliz, para se sentir pleno, satisfeito? Em algum momento da sua vida você já se deparou com isso? Então agora o momento da vinheta é para você pegar papel e caneta para que nós possamos juntos desmascarar esses comportamentos, essas atitudes e o que está exatamente escondido por detrás dela. Voltamos e agora de volta a esse programa que é exclusivamente para te abençoar. Nós precisamos então responder essas duas perguntas. Se você já olhou para si mesmo, já pensou, já meditou e falou, em algum momento da minha vida eu já passei por essa situação, ou agora realmente tem pessoas do meu lado que estão conquistando algumas coisas e eu queria tanto, estou desejando, e isso às vezes está trazendo um sentimento, ruim, umas emoções desequilibradas dentro de mim. Então, para responder essas perguntas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desmascarar esses sentimentos que estão
envolvendo a nossa vida. Então o tema do vídeo de hoje é desmascarando a inveja, desmascarando a inveja e se libertando da cobiça. Então escreve aí no comentário, repita comigo, aqui na igreja eu brinco, né? Repita comigo. Desmascarando a inveja e se libertando da cobiça. Eu quero, nesse episódio, nesse programa, desmascarar a inveja, comportamentos da inveja e da cobiça que habita dentro de cada um de nós e que, através da revelação agora do Espírito Santo, a revelação do compartilhamento, nós vamos pedir para que Ele venha remover das nossas vidas, que Ele venha nos ajudar a nos libertar de todo comportamento que não tem a ver com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque se você está aqui nesse canal é porque você acredita que você tem um propósito. Então nada vai poder ficar dentro de você que não tem a ver com o propósito que Deus tem para sua vida. Então, cada vez que nós nos colocamos diante da palavra, do conhecimento, dos ensinos de Deus, nós somos transformados, somos purificados, nosso interior é mudado. Então, mais um motivo para que nós venhamos conhecer as vontades dele para nós e permitir ser limpo, ser liberto de todas as coisas que poderia nos atrapalhar e impedir a gente de avançar. Então, aqui, quero começar falando de um texto bíblico que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Êxodo 20, 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele vai dizer lá mais coisas, mas eu quero focar nisso. Não cobiçarás a casa do teu próximo. William, o que isso significa? Quando fala da casa, está falando do quê? Dos bens do seu próximo. Então isso tem a ver com bens materiais, mas também tem a ver com filhos, com esposa ou com marido. Tudo que está ligado à casa do teu próximo quer dizer o quê? Tudo aquilo que o seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor, possui. Porque tem gente, parece que não, irmãos, mas tem gente que tem inveja da família do outro. Tem gente que tem inveja dos filhos do outro. Ah, se meu filho fosse igual ao filho de fulano, bertano, ciclano. Ah, se o meu marido fosse igual ao marido da fulana, ciclana. Ah, se minha esposa fosse igual a mulher de fulana, bertana. Então, pensamentos que aparentemente são inocivos, mas que vêm permeando a nossa vida e sempre deixando um senso de insatisfação com aquilo que temos. E sempre queremos aquilo que é do próximo. Então, a Bíblia está dizendo aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo. Com outras palavras, já vou adiantar aqui: se contente com aquilo que você tem. Seja pleno e satisfeito com aquilo que você tem. Porque se você tem hoje e valorizar aquilo que você tem, entenda aqui, pega isso. Se o que você tem hoje você valorizar, Deus está olhando lá de cima e falar: aquele filho valoriza tudo aquilo que eu dei para ele. Então, conforme ele vê que você valoriza o que você tem, mais ele vai ter prazer de te abençoar. Agora, imagine um pai que dá um presente para um filho, mesmo que aparentemente não era o melhor presente, mas era o que ele tinha condições de dar, e ele passa a ver aquele filho desvalorizando o presente que ele deu. O pai, com certeza, da próxima vez, ele não vai dar o segundo presente com tanta alegria, com tanta satisfação. Por quê? Porque ele não sabe qual vai ser a reação do seu filho. Ele provavelmente vai ficar com medo do filho rejeitar esse presente. Mesma coisa é Deus conosco. Mesma coisa é Deus quando nos abençoa, mesmo que aparentemente são coisas pequenas. Você talvez queria grandes coisas, mas Deus sabe o melhor para você. E às vezes ele deu coisas que aparentemente era pequena para você. Ou aparentemente você não valoriza tanto. E aí ele olha lá e fala assim: por que eu vou continuar abençoando esse meu filho, sendo que ele não valoriza o que ele tem? Então, se ele não valoriza o pouco, como que eu vou colocar ele no muito? Receba aí, em nome de Jesus. Aleluia! Pegou? Então, continuando. Nós precisamos compreender a inveja e a cobiça. Vem comigo. Compreender a inveja e a cobiça. Porque talvez você tenha algumas atitudes, algum comportamento e você nem sabe que isso são comportamentos de uma pessoa que tem inveja e que é cobiçoso. Vamos lá, vem comigo. A inveja é o desejo de ter aquilo que o outro possui. Por isso que aquelas perguntas no começo. A inveja se caracteriza no desejo de ter o que a outra pessoa possui. Também se caracteriza, a inveja é o desejo de que outra pessoa não tenha o que você ainda não conquistou.
Sabe aquele sentimento que... As duas coisas, vou fazer um exemplo aqui. Sabe quando a pessoa tem algo que você queria tanto e você fala assim, por que que essa pessoa tem e eu não tenho? E a outra questão é, quando a pessoa conquista algo que você queria, você estava lutando, trabalhando tanto para conquistar e de repente essa pessoa chega para você e fala assim, olha o que eu comprei, olha o que eu consegui. Falando de famílias aqui, quantas mulheres às vezes têm até uma dificuldade de engravidar e tá querendo ter um filho, e aí chega uma amiga dela e fala, nossa, tô grávida. E às vezes, ao invés de essa pessoa que está tentando engravidar se alegrar com a gravidez da amiga, da pessoa que é próxima, ela fica com raiva, fica com inveja. Só para você entender como são sentimentos que permeiam a nossa vida, tô dando algumas ilustrações, permeia a nossa vida e parece que não tem efeito nenhum, mas isso impede você de avançar. Falando para não ficar só a questão das mulheres, falar que eu sou machista e tal. Homem, em relação, por exemplo, a carro. Homem adora carro. Homem gosta de carro. E o trabalho dele é para comprar um carro. Não importa qual seja, mas ele tá trabalhando ali, tá querendo conquistar o seu primeiro carro, ou tá querendo trocar de carro e de repente chega um amigo e fala assim, olha só o carro que eu comprei. E aí esse rapaz olha e fala assim, era um carro que eu queria. Em vez de se alegrar com a vitória e a conquista do outro, ele fala, era o que eu queria. E ali traz uma tristeza, uma frieza no seu coração, um desânimo, e às vezes até se afasta desse amigo que conquistou aquilo que ele queria. São sentimentos que, se a gente não tomar cuidado, está batendo toda vez na nossa porta. E você pode falar, William, eu não sou assim. Você não vai estar negando para mim. É você que precisa expor diante de Deus, expor diante do Espírito Santo e pedir para ele te libertar disso, para que você tenha uma vida melhor, para que você consiga avançar. Outro ponto, a cobiça é um desejo insaciável, onde nunca nos sentimos satisfeitos com aquilo que conquistamos. Então, às vezes você luta, trabalha, faz o que tem que fazer, conquista, e quando você pega nas mãos, você fala, não era bem isso que eu queria. Isso por quê? Porque você foi motivado pela cobiça e não por aquilo que realmente você precisava ou que era um sonho ou um desejo. E o último ponto, a cobiça é querer mais para si independente das consequências. Em algum momento da sua vida, talvez você passou por cima de algumas coisas para conquistar algo e chegou no final das contas, você viu que você feriu pessoas, que você prejudicou pessoas, ou você se viu numa situação da qual agora é difícil você sair simplesmente porque você queria algo. A cobiça tem como característica, diferente da inveja, a inveja você produz no outro, mas da cobiça você vai criando um vazio dentro de você. Então a inveja tem a ver com você projetar o que você queria no outro. Então quando você projeta no outro aquilo que você queria, você torna uma pessoa invejosa para com a vida do outro. Mas a cobiça traz uma insatisfação dentro de você. Vai criando um buraco, onde você vai tentando suprir esse vazio com várias coisas, tentando conquistar várias coisas e não consegue. Por quê? Porque tudo isso é motivado pela cobiça. Então, não importa o quanto você tenha, não importa o quanto você conquistou, sempre vai ter um vazio dentro de você, porque você não se sente satisfeito e pleno, porque esse vazio é do tamanho do amor de Deus, e nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. E nós precisamos entender os sinais que estamos sendo consumidos pela cobiça e pela inveja. Nós precisamos entender quais são esses sinais, e nós vamos falar agora, aqui ó, vem comigo, por isso papel e caneta, anota aí, é bastante coisa. Ou então você vai assistir o vídeo 2, 3 vezes para ajudar a gente aí na divulgação do canal também. Se você não quiser anotar agora papel e caneta, às vezes eu até dou um pause assim, anoto. Então, vamos junto. Para crescer e amadurecer, ser aperfeiçoado e transformado pelos ensinos divinos. Sinais que nós estamos sendo consumidos pela cobiça e pela inveja. Comparações constantes com os outros. Já falei sobre isso. O tempo todo a gente está olhando e se comparando com as pessoas. Deixa eu falar para você, você é único, você não precisa se comparar com ninguém. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você é único. Deus te fez
de forma única, excelente, e tudo que ele quer é que você seja grato por tudo que ele fez e o que ainda vai fazer pela sua vida. Então não se compare, porque uma coisa que deu certo para um não pode ser que não vai dar certo para você. Uma coisa que não deu certo para o outro pode ser que dê certo para você. Não se compare. Você é único e Deus tem um propósito específico para você. Recebe aí em nome de Jesus. Sentimentos de raiva ou frustração quando alguém conquista alguma coisa. Como eu já falei aqui, dificuldade em celebrar as conquistas dos outros. Tudo isso são sintomas e sinais que nós somos pessoas invejosas e cobiçosas. Desejo constante de ter mais. Aqui é a característica da cobiça. Nunca está satisfeito com nada. Compara-se aos outros em ter as coisas ao invés de ser. Sinais de uma pessoa cobiçosa é aquilo que a pessoa se projeta por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. Então eu quero ter muitas coisas para mostrar que eu sou. Mas na verdade, a partir do momento que você é, automaticamente você vai conquistar as coisas. Faz sentido para você? Escreve aí nos comentários se faz sentido para você. Por quê? Porque o que está por trás de uma pessoa invejosa ou cobiçosa é a insegurança. Então ela precisa ter para mostrar alguma coisa, mas na verdade ainda ela não é. Então isso são características de pessoas cobiçosas que realmente precisam se alimentar de algo para poder estar bem, mas nunca estão bem. A cobiça e a inveja faz você olhar para aquilo que você não tem. Em vez de valorizar aquilo que você tem, você olha para aquilo que você não tem. Você fica sempre projetando, eu queria tanto, eu gostaria tanto. Se eu tivesse tal coisa. Se eu fosse tal coisa. Nesse tempo já era para mim estar vivendo dessa forma. Você sempre está focado naquilo que você não tem e naquilo que você ainda não é. Mas o que está por trás disso é que você está desvalorizando o que Deus te deu agora. A partir do momento que você valorizar aquilo que Deus te deu agora, você vai ver que você vai se tornar. Deus vai permitir você ser. Não é o ter que vai fazer você ser, mas é o ser que vai trazer aquilo que você precisa para viver o que Deus tem para você. E por que essas atitudes, comportamentos são prejudiciais? Por quê? Porque perturba a nossa paz interior, distorce a visão de nós mesmos, afeta nosso relacionamento e traz uma infelicidade constante. Você conhece pessoas que são totalmente infelizes, não importa o que tenha, não importa o que conquiste. Às vezes você olha, a casa é abençoada, os filhos são abençoados, tudo vai andando bem, mas você olha para a pessoa está feliz, mal-humorada, a gente brinca, né? A pessoa é mal amada, né? Por quê? Porque a pessoa está sempre emburrada, chateada, infeliz. Por quê? Porque nada te satisfaz. Traz uma infelicidade inconstante. E quando você vai ter um certo tipo de proximidade com essa pessoa, você vê que é sinais, às vezes, de inveja, não consegue valorizar o que tem. Às vezes, o que ela tem é muito, muito, muito além do que ela imaginava um dia poder ter. Mas ela tem, e mesmo assim ela não consegue enxergar o que tem. Por quê? Porque a inveja, a cobiça te leva a enxergar aqui, a focar e enxergar aquilo que você não tem. Você desvaloriza o que você tem. Falando de forma natural até agora, mas agora vamos transferir para o aspecto espiritual. O que está por trás de todos esses sinais, comportamentos, sentimentos, pensamentos, são o quê? O desejo de ter aquilo que Deus não me deu. E não valorizar aquilo que Deus me deu. O que está por trás de pequenas atitudes, comportamentos, pensamentos, que a gente por muitas vezes pensa que, não tem nada a ver, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, tem algo muito melhor para você e Deus quer te transformar agora. O inimigo que fica trabalhando na minha vida e na sua vida, tentando fazer com que a gente foque no que Deus não nos deu. Em vez de valorizar o que Deus nos deu, que Deus nos abençoou. O que está por trás de tudo isso então, com nossos comportamentos e nossas atitudes, o que nós estamos dizendo então Deus errou. Porque se no meu pensamento, no seu pensamento, era para nós termos aquilo que nós estamos invejando, se era para nós termos aquilo que nós estamos cobiçando, então logo, de forma
consciente ou até mesmo inconsciente, nós estamos dizendo, então Deus errou, porque se eu não tenho aquilo que era para mim ter hoje, então é Deus que errou. Olha só como é importante a gente desmascarar a cobiça e a inveja, porque você não tem, eu espero que não, você não tem a coragem de dizer, Deus errou na minha vida. Porque você sabe quem ele é, você sabe que ele é soberano, que ele é o pai amoroso, que ele é zeloso, nada foge do controle dele. Então, tudo que está acontecendo na minha e na sua vida tem um propósito, sim. Então, com a nossa boca, a gente não tem coragem de falar que Deus errou, mas com as nossas atitudes e nossos comportamentos, nós estamos dizendo, Deus errou comigo. Porque se eu ainda não estou no lugar que era para mim estar, se eu ainda não estou fazendo o que eu estou fazendo, ou se eu ainda não tenho o que era para mim ter, então Deus errou. Então o inimigo quer trabalhar na minha e na sua vida para que nós venhamos viver uma vida com base nos erros de Deus. Só que eu quero dizer para você, Deus não erra. Deus, ele nos abençoa à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo e aperfeiçoando a ponto de valorizar e reconhecer tudo que ele tem feito para nós. Se a nossa vida não está avançando, é por causa de coisas que ainda está no nosso interior. Uma vez em Cristo, nova criatura é, mas precisamos também ser totalmente purificados, libertos da antiga natureza, de comportamentos que nós carregávamos antes de conhecer a Cristo. Olha só o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 14, está aqui, ó, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Onde que está o mau desejo? Está no nosso interior. Então, nós somos tentados pelo inimigo por aquilo que já está dentro. Não é a inveja dos outros que vai impedir a minha vida de avançar. Não é o fato das pessoas querer aquilo que eu tenho que vai impedir eu de prosperar. O que vai impedir eu de prosperar é a tentação que já está dentro de mim, é o que já habita dentro de mim, que faz parte da natureza pecaminosa, que eu não permiti ser transformado pelo Espírito Santo, não dei legalidade, não dei abertura para ele tocar e transformar. Então, Tiago, capítulo 14, verso 15, está dizendo assim: seremos tentados pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, ó, por algo que está dentro. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. O que é morte nesse contexto? Separação de Deus. O que é morte nesse contexto? Tristeza, fraqueza espiritual, desânimo, não quero fazer mais nada, não tem mais jeito na minha vida. Por quê? Tudo isso porque você está olhando a vida do outro, porque você está querendo o que o outro tem, porque você está sendo cobiçoso, querendo conquistar algo que você não precisa, que não vai ser necessário para a sua vida, que não vai ser necessário para o propósito que Deus tem para você, e vai criando vazios, buracos dentro de você. Mas Colossenses também, olha só, Colossenses 3,5 vai dizer assim, ó, Colossenses 3,5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí depois ele vai citar aqui os 7 pecados capitais, mas eu quero focar nisso. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo aquilo que eu praticava antes de conhecer a Cristo, eu tenho que deixar para trás, com a ajuda do Espírito Santo, pedindo para que ele venha todos os dias me lapidar, me transformar. Eu preciso dar legalidade para ele, para realmente ser totalmente lapidado por ele, ser transformado por ele, para viver assim os melhores anos da minha vida, para viver assim o propósito que Deus tem para minha vida. E falando sobre lapidar, eu quero deixar a indicação, eu não falei no começo, mas todos os vídeos aqui nós vamos deixar uma indicação de louvor. E a indicação do louvor para ajudar você na meditação e na reflexão de tudo que foi falado aqui é o louvor lapidação. Louvor lapidação, se eu não me engano, é da oficina G3. Eu vou deixar, agora eu já sei, acho que fica aqui, desse lado aqui, a indicação do louvor. É só você clicar aqui no quadradinho que vai aparecer com o nome e você já vai ouvir esse louvor e vai começar a meditar sobre tudo isso que foi falado aqui, porque aí o propósito desse canal não é trazer culpa, acusação e condenação, mas é desmascarar tudo aquilo que pode impedir você de avançar. E agora, com a ajuda do Espírito Santo, por meio da adoração desse louvor, você vai pedir ajuda
para ser totalmente liberto de sentimentos, comportamentos que pode estar impedindo você de avançar. Amém? Deus abençoe e não se esqueça, vamos juntos ser transformados para viver o propósito de Deus.